Olá pessoal, esse vídeo então vai trazer um breve resumo sobre o primeiro reinado no Brasil, né? Quando Dom Pedro então assume o poder, Dom Pedro I. Mas para isso nós temos que buscar alguns antecedentes aí para chegar até a fase do primeiro reinado para fazer uma revisão, né? Para criar um entendimento um pouco mais fácil. Então, assim, vamos começar por aí, né? Então, após a fuga do Dom João, né, para o Brasil, com o bloqueio continental, né, e o domínio napoleônico na Europa, Portugal ficou empobrecido por causa da guerra contra os franceses. Tá? Então, e, além disso, o comércio português foi muito prejudicado pelo decreto de abertura dos portos brasileiros, né? Acabou com o pacto colonial que os portugueses tinham, né? Com a colônia. Diante, então, das dificuldades, em 1820, estourou a revolução aí na cidade do Porto, né? Que logo se espalhou por todo o país. E essa revolução, então, ficou conhecida como a Revolução do Porto. Vitoriosos aí, os revoltosos formaram um governo provisório, exigiram o retorno imediato de Dom João VI, né? E com medo de perder o trono, então Dom João voltou para Portugal em 1821, tá? Mas Dom João VI esvaziou os cofres do Banco do Brasil, levando quase todo o ouro para Portugal. E no Brasil deixou então seu filho Dom Pedro como príncipe regente, tá? Então, deixando ele aqui, né, no Brasil, o que acabou trazendo à tona, né, o que começou a se levantar, tá? Os brasileiros começaram a pensar numa ideia de independência, né? Mas os portugueses, por outro lado, então, né, queriam que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal, como era antes da vinda de Dom João em 1808, né, e daí toda a corte da família real. Para isso, então, queriam que Dom Pedro voltasse para Portugal e entregasse o governo, né, a uma junta. Mas Dom Pedro aí preferiu ficar no Brasil. E essa desobediência, então, ficou conhecida como Dia do Fico. Tá? Dom Pedro, então, proclamou a independência no dia 7 de setembro de 1822, ao receber, então, alguns decretos aí das cortes de Portugal, quando estava em viagem a São Paulo, né, e ele estava retornando, então, ao Rio de Janeiro. Esses decretos aí anulavam algumas de suas decisões, tentando fazer com que Dom Pedro, então, obedecesse às cortes portuguesas. E Dom Pedro aproveitou a ocasião e declarou então a separação entre Brasil e Portugal, tá? Mas para ser reconhecido oficialmente, né, o Brasil aceitou pagar indenizações aí na época de 2 milhões de libras esterlinas a Portugal. E para isso pediu um empréstimo então à Inglaterra, fato que inicia aí a dívida externa do Brasil. E apesar, então, do processo de independência ter base nas ideias iluministas, nunca vamos esquecer isso, né? De liberdade, a escravidão foi mantida, né? E para quê? Para atender os interesses aí dos grandes proprietários de terras que precisavam da mão de obra escrava. O Brasil continuou com um modelo agrário, baseado em latifúndios e na produção de gêneros primários, voltados para a exportação. Ou seja, né, pouco diferente de quando era colônia de Portugal. Tá? Então, ao contrário aí de outros países da América Latina, né, que adotaram o sistema republicano, o Brasil adotou o governo monárquico, né, baseado no poder de um rei. Né? Então, no dia, vamos pegar assim, vamos pegar essa parte aí no dia 1º de dezembro, então, de 1822, Dom Pedro foi coroado, né, primeiro imperador do Brasil, com o título, então, de Dom Pedro I. E seu governo, então, ficou conhecido como o primeiro reinado, né, e ele dura, então, de 1822 até 1831. E nesses 9 anos, então, de governo aí,
Dom Pedro enfrentou muitas dificuldades para governar o Brasil, em parte por causa do seu autoritarismo, né? Além disso, também do autoritarismo, né? Muitos achavam que Dom Pedro I, sendo português, em vez de se preocupar com os brasileiros, estava mais preocupado com a situação de Portugal, né? Com isso também a postura do imperador em relação à Constituição de 1824, a Guerra da Cisplatina aí, né, e a Confederação do Equador foram alguns dos fatos que levaram aí a sua abdicação em 1831. Então vamos ver esses três principais fatos aí, né, que levaram à sua abdicação, né? Então primeiro vamos pegar aí a Constituição de 1824, né? Então foi a primeira na história do país. A Constituição, então, é a lei mais importante, né? De um país que contém normas relativas aí aos poderes públicos e direitos, né, e deveres da população. Dom Pedro I entrou em confronto direto com a Assembleia responsável por elaborar a primeira Constituição. E o imperador aí mandou criar uma Constituição que lhe agradasse, o que lhe trouxe desgaste político enorme, né? Realmente, né, os parlamentares aí não gostaram nada, né, da atitude dele. Essa Constituição aí determinava, né, que os senadores só deixassem o cargo quando morressem, o voto era censitário, né, ou seja, só podia votar então ou se candidatar, né, ou ser candidato a cargos públicos quem ganhasse uma renda mínima aí. Então realmente quem tinha condições financeiras, né? E nessa Constituição, então, além dos três poderes, né, usuais, como executivo, legislativo e judiciário, a Constituição criava também o poder moderador, feito especialmente aí para o imperador, né? E esse quarto poder, ele permitia a ele nomear o ministério, dissolver a Assembleia e nomear aí os presidentes das províncias, né? Então, tipo, quando ele não gostava de alguma coisa, ele podia intervir da forma que ele queria, né? E assim, então, a Constituição de 1824 estabelecia um governo de poucos aí, né, que representava apenas os mais ricos da sociedade e beneficiava o imperador. Né? Então, isso é um dos fatos aí que cria desgaste. O outro é a Guerra da Cisplatina, então, que foi um conflito aí que ocorreu entre 1825 e 1828 na província Cisplatina, então, que é o atual Uruguai. Então, a província Cisplatina foi incorporada ao Brasil em 1821, após 4 anos de lutas sangrentas contra as tropas de D. João VI. Porém, com costumes, tradições e línguas diferentes, né, os uruguaios queriam formar um país independente. E em 1825, então, apoiados pela Argentina, começaram a luta contra o Brasil. E depois de 3 anos, né, de combate, Dom Pedro I teve que fazer um acordo aí, Brasil e Argentina reconheceram então a independência do Uruguai. E a Guerra da Cisplatina trouxe muitas mortes, né, e perdas materiais para o Brasil. E por esse motivo, então, Dom Pedro I enfrentou oposição cada vez mais forte por parte de muitos políticos e da população. Aí, ó, segundo fato histórico, né? A Constituição, Guerra da Cisplatina e agora então a Confederação do Equador, né, que foi uma tentativa aí de estabelecer um governo republicano independente no Nordeste em 1824. Envolvendo aí as províncias de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e da Paraíba. Então, dentre os motivos aí da revolta, podemos destacar aí o autoritarismo do imperador, que nomeava pessoalmente os presidentes das províncias. Esta nomeação aí ignorava muitas vezes os interesses da população local. E além disso, né, as condições de vida da população nordestina eram muito precárias. Então, os revoltosos uniram-se contra a escravidão, contra a desigualdade social e contra o imperador. Os revoltosos, nesse sentido, então, foram atacados e dominados por tropas mercenárias inglesas contratadas por Dom Pedro I e por proprietários de terras aí que não queriam o fim da escravidão. Né? Então, as elites aí se unem para dominar as massas, né?
E alguns, então, vale destacar, né, que alguns dos principais líderes aí do movimento foram Pedro Pedroso, é, Paz de Andrade e Frei Caneca, né? E esse último aí, o Frei Caneca, acabou sendo, então, condenado à morte. Então, dentro dessa perspectiva, né, e dentro dessa análise, né, vários motivos vão levar, então, populares e políticos a exigir a renúncia de Dom Pedro I. Então, isso porque, como visto, né, como nós vimos, então, até agora, o imperador resolvia os problemas de forma extremamente autoritária. Outro fator, né, que tornou a situação, então, ainda mais difícil, em 1830, o jornalista, então, Líbero Badaró, de oposição, foi morto a tiros. E o imperador foi o principal suspeito pelo crime. Além disso, a vida pessoal de Dom Pedro I era muito criticada. Dom Pedro tinha várias amantes, né? Uma delas aí, a Marquesa de Santos, ficou muito conhecida entre os brasileiros, tá? Então, o choque entre os partidários aí do imperador e aqueles que eram contrários a ele tornava-se cada vez mais violento. E as violentas brigas envolviam garrafas, né? Organizando aí o termo a noite das garrafadas aí, é uma boa pesquisa aí, pessoal, para se fazer aí as noites das garrafadas para entender um pouquinho melhor, tá? E percebendo então, Dom Pedro que tinha perdido aí a autoridade, o respeito da população, Dom Pedro então resolveu renunciar em 1831 e com isso ele volta para Portugal e deixou então o trono para o seu filho Pedro de Alcântara, mas esse não poderia assumir, né? E aí, por quê? Porque ele só tinha 5 anos de idade. E aí nós começamos então em 1831 até 1840, né? O período regencial, mas aí já é conteúdo para um próximo vídeo. Abraço.